Bom, então nossa aula de hoje é sobre os principais componentes do computador. Então a gente vai falar aqui mais da parte do hardware do computador, né, das peças, para vocês terem uma noção das peças do computador, né, e um pouquinho também ali depois de software, tá? Mas software a gente vai falar mais depois, né, também quando a gente tiver na outra apresentação ali sobre sistema operacional. Mas aqui também já tem, já que a gente vai falar do conceito do hardware, das peças, também depois do conceito do software, tá? Já está lá no Moodle para vocês, já tinha deixado lá, tá? Então, quem quiser acompanhar também aí no seu próprio material, aí direto no computador, pode abrir, tá? Já deixei lá. Sempre, na medida do possível, deixar antes, né, os materiais antes das nossas aulas, tá? Tanto os slides quanto os exercícios. Então, aqui o sumário da aula de hoje, né? Então, o hardware do computador, né? Dentro do hardware temos os componentes essenciais, fundamentais para, né, para um computador poder funcionar. Depois que o conceito de software, subsistema de entrada e saída, interface de entrada e saída, dispositivo de entrada, dispositivo de saída, dispositivos de entrada e saída também chamados de dispositivos híbridos ou mistos, né? Que já vai englobar os dois tipos, né? Vai fazer as duas coisas. E as referências, tá? Aqui dos slides. Então, né, a primeira coisa aqui, né, o primeiro conceito, o que é hardware? Né? A gente também comentou nas nossas aulas presenciais, tá? Então, hardware, até sempre sempre quando fala de conceito de hardware, só sempre a gente brinca, né? O hardware é aquilo que a gente pode, né, chutar. Né? Então, por que, né, disso? Porque é todo aquele equipamento físico, né? Usado, então, para fazer atividades, né? Entrada, processamento e saída, né? De um SI. Por que isso, né? Por que nessa questão de chutar? Porque é algo que a gente consegue tocar, ele é tangível, né? Tá? Diferente depois que a gente vai ver do software, né? Que é intangível, tá? Então, aqui o que inclui? Inclui, né, computadores, obviamente, né, que é aqui nossa área, mas não somente um computador, não precisa ser só as coisas relacionadas ao computador, tá? Seus periféricos, então a gente vai ver também os conceitos, né, dos periféricos de entrada, saída e mistos, e também dispositivos de intercomunicação, tá? Só a questão aqui, em termos de curiosidade, né, o que quer dizer aqui a palavra hardware, se vocês pesquisarem. Então, hard, né, vem aqui do inglês, que é algo físico, rígido, tá, que a gente pode tocar. E o ware, né, quer dizer um grupo, um conjunto. Então, aqui seria um conjunto, um grupo de coisas físicas, tá? Então, aqui tem algumas imagens, dá para nós ter uma noção, né, aqui dos exemplos de hardware. Então, temos aqui um computador, a caixa de som, então o monitor, teclado, o mouse, né, o gabinete, ó, isso aqui é gabinete, não confundo com isso aqui é o CPU, muitos falam errado, né, muitos falam isso aqui como sendo CPU, na verdade o CPU é o processador do computador, tá, isso aqui é o gabinete, ou a caixa, né, ou muitas vezes também chamado de chassis, um pendrive aí que vocês usam, todo mundo usa no dia a dia, né, uma impressora, né, um disco rígido aqui, né, esse disco rígido aqui é do tipo magnético, né, mecânico, a placa-mãe, que é aqui o principal componente aqui do computador, né, ele faz toda a interconexão dos outros componentes, e aqui uns pentes de memória, né, também chamado de módulos de memória. Tá? Então, a gente vai ver aqui quais, né, desses componentes são fundamentais, essenciais para o funcionamento do computador. Tá? Então, alguns exemplos. A fonte, né, a memória, o HD, processador e placa-mãe. Então, todos esses aqui, né, temos que ter para que um computador, né, uma máquina, funcione. Tá? Vamos ver, então, agora um pouquinho, né, de cada um, né, com mais detalhes, né, e também vendo alguns conceitos do que cada um é.
Então, o primeiro aqui, né, a placa-mãe. Placa-mãe do computador, ou também, né, do inglês, né, motherboard. Então, o que que é? Basicamente vai ser a principal placa do computador, tá? A partir da placa-mãe, a gente consegue, então, né, definir aqui todas as configurações da máquina. Então, não adianta vocês terem, por exemplo, um HD bom, né, um SSD bom, né, aqui pegando já uma tecnologia mais avançada que é um SSD, ou então uma boa capacidade de memória no computador, né, com memória RAM boa, né, uma quantidade boa. Hoje, o que é boa? Hoje, no mínimo 8 GB de memória RAM, tá? Menos que isso já é algo defasado. Enfim, um processador até de mais ou menos boa qualidade, aí, da família i, por exemplo, se vocês não tiverem uma placa-mãe boa, tá? E uma placa-mãe boa que envolve todas essas questões, a parte de barramento, de comunicação, né, a própria qualidade do material da placa-mãe também, né, porque tem placa-mãe extremamente ruim, bagaceira, que não adianta nada. Daí tu tem, se não tiver o conjunto todo bom, não adianta ter só uma, duas, três características boas, tá? Então é nela, na placa-mãe, né, na nossa motherboard, que nós vamos fazer o encaixe de todas as demais peças, que nós vimos agora há pouco ali. Tá? Então ela que vai fazer toda a interligação das demais peças. Então, por exemplo, aqui, nela a gente vai encaixar aqui o processador, né, no socket, a memória principal, aqui nos slots aqui, né, da memória principal, que é, no caso, aqui nossa memória RAM, e também outros, né, circuitos aqui de grande importância, tá? Todos os periféricos também, né, obviamente, de entrada e saída, né, ou até os mistos também, né, tá? E, então, basicamente, né, como eu já comentei, a função da placa-mãe é fazer essa interligação, né, dos componentes do computador ao principal componente, ao cérebro do computador, que é, no caso aqui, o nosso processador, tá? Obviamente, tendo, né, toda uma performance boa, né? Então, o que é uma performance boa? É um desempenho aqui, uma boa velocidade, né? Uma confiabilidade do, da placa-mãe. Então, por isso que eu falei da importância do conjunto inteiro ser bom, né? Da placa-mãe ser boa também, tá? Aqui eu coloquei dois exemplos, tá? Para vocês darem uma olhada, tá? Então, só para comentar, né? Para vocês terem mais ou menos uma noção, né? Aonde que vai esses componentes, tá? Então, aqui, ó, nessa da direita, ó, temos aqui o socket, ó, onde nós vamos encaixar o processador, tá? Que é o nosso cérebro do computador. Tá? Ele tem uma alavanca aqui onde vai ser encaixado. Aqui em cima, ó, isso aqui, isso que está aqui ao redor do socket, o processador, é onde nós vamos encaixar o cooler para fazer o refrigeramento, né, o resfriamento do processador. Então, o que é o cooler? Aquela pecinha, né, aquele ventiladorzinho, tá? Aqui, ó, temos os slots aqui para encaixar os nossos pentes de memória, nossos módulos de memória RAM. Nesse caso aqui tem dois. Aqui temos os outros slots aqui que são para encaixar placas de expansão, né, placas softboard. Aí podemos ter uma placa de rede, uma placa de vídeo, principalmente, né, que é utilizada para quem joga, precisa de uma placa boa, offboard. Que mais aqui? Uma placa de som, né, de boa qualidade, enfim. Tá? E aí temos os tipos, né? Poderia ser aqui o PCI, né? O tipo PCI ou até mesmo PCI Express. Não vou entrar em muito detalhe, tá? Sobre todos esses tipos aí de barramentos, tá? Aqui daí temos onde nós fizemos a conexão com os dispositivos de entrada e saída, né? Onde vai conectado no monitor, enfim, aqui o mouse, né? O teclado, né? Todo o áudio também, né? No caso, uma caixa de som, um microfone, tá? Então, basicamente, esses, né, são os elementos principais, tá? Aqui tá a da esquerda aqui, ela tá, né, inclinada, então só para facilitar também, essa aqui é uma placa mais moderna, né, do que essa outra aqui, tá? Certo? Alguém tem uma noção já dessa parte aí de montagem, manutenção? Só para ter uma ideia.
A gente também, eu e o Marco, né, o professor Marco, a gente deu um curso de extensão sobre essa parte de montagem e manutenção. E aí tinha, né, os computadores para os alunos poderem montar, enfim, as peças ali, fazer encaixar, saber como é que faz uma conexão, como é que monta, desmonta um computador, né, de mesa, né. O notebook ele é um pouquinho mais complicado porque ele é mais apertado. A gente usou no computador de mesa, tá? Que no caso essas placas que são de computadores de mesa. Então, provavelmente depois, na volta das atividades, talvez seja oferecido de novo esse curso. Então, para quem tiver interesse, né, para ter uma noção um pouco mais aprofundada, né, maior sobre essa questão de montagem e manutenção, é bem interessante. E ainda ganha certificação, né? Certo? Então, só para você ter uma noção. Tá? Daí tem todos os outros demais componentes que eu não vou citar, né, o que é, porque senão a gente vai longe, tá? Então, esses são os principais. Aqui tem uma placa-mãe agora do notebook, olha só como que é, compare com o desktop. Ela é bem menor, né? Inclusive, ela tem toda essa parte aqui né, como se fosse uma churrada, aqui né, enfim, fazendo aqui um U para poder permitir espaço aqui para fazer, né, o encaixe dentro do notebook e também para colocar o cooler para fazer a refrigeração, tá? Porque o notebook é um equipamento bem apertado, né? Diferente do gabinete que a gente tem bastante espaço. Né? Então, por isso que o notebook esquenta muito mais também, porque a refrigeração do notebook não é de tão boa qualidade como um gabinete, que tem ali diversas coolers, né? Pode ter um cooler na entrada do gabinete, além do próprio cooler para refrigerar o processador, pode ter uma saída, pode ter um lateral, enfim. Todo o sistema que é engenharia de resfriamento de um gabinete, de um computador de mesa, é muito melhor do que um notebook, tá? Por isso que o notebook ele é algo para coisas mais simples. Dificilmente vai ver alguém que joga jogos pesados e por várias horas usando um notebook, não vai aguentar. Vai esquentar e vai torrar tudo. Por isso tem que ser computador de mesa, tá? Então, só para você ter uma noção da comparação, né? De uma placa-mãe num desktop e uma placa-mãe aqui do notebook, que ela é bem menor, né? Certo? E aqui vocês têm uma noção de como que ela é colocada aqui nesse modelo aqui desse notebook. Basicamente, não muda muito de outros modelos, tá? Então, aqui vai a placa-mãe, aqui vai o nosso disco rígido, né? Aqui, então, está o cooler para fazer a refrigeração, né? Olha, os pentes de memória são pentes bem menores, né? Para ser encaixados, tá? Diferente do pente de memória do desktop, que ele é maior, certo? Então, o próximo componente é o gabinete. Já que a gente estava comentando, né, sobre essa questão do resfriamento, da qualidade que nós temos no computador de mesa, e isso é possível graças aqui a um gabinete que temos no computador de mesa. Então, o gabinete, né, do computador, ou muitas vezes chamado também de erradamente, né, de CPU, já volto a repetir erradamente, porque são coisas diferentes, tá? Então, vocês que são da área têm que chamar com o nome correto, né, que é o gabinete, o nome correto, ou então poderiam chamar de caixa, ou até mesmo de chassis, também estaria correto, mas o nome mais o ainda é gabinete. Então, basicamente aqui vai ser o compartimento, né, que vai conter, né, então, basicamente aí a maioria dos componentes do computador, tá? Excluindo, né, aqueles que são externos, né, obviamente, né, que é o monitor, o teclado, né, o mouse, né, a caixa de som, enfim, tá? O resto, tudo, né, é internamente, né, colocado dentro do gabinete. A placa-mãe vai parafusar no gabinete e aí todos os componentes vão ser colocados ali na placa-mãe ou, né, também encaixados ali no gabinete. É o caso, por exemplo, da fonte de alimentação, encaixada ali no gabinete, bem numa parte, no compartimento de cima, é um leitor de CD, DVD, né, o próprio disco rígido, né, e aí é feito, né, a conexão com cabos, tá? Então, alguns são diretamente conectados na placa e outros são realizada a conexão por meio de cabos, né? E aí, então, com toda essa questão de organização, né, da qualidade também
do resfriamento, né, do gabinete, a gente consegue, então, ter uma melhor, né, organização aqui também dos cabos, tá? Porque tem muito cabo, olha, uma quantidade grande de cabo que vai dentro do desktop, né, para fazer os cabos flats, né, agora tem os cabos também serial, né, tecnologia serial, antigamente era flat, os cabos SATA, no caso, né, e aí já são menores, mais finos, então já não prejudica tanto, né, a qualidade ali da refrigeração, porque antes tinha uma maçaroca de cabos que prejudicava bastante a qualidade da refrigeração dos componentes. Hoje, como os cabos são mais finos, já facilita, então não toma muito espaço também. Então, isso já melhora, né, a questão do resfriamento. A questão aqui do que é fabricado, como que é fabricado, né, e com qual material que é fabricado, né, o gabinete. Então, basicamente, com metais aqui de alta resistência mecânica, né? Então, tem que também tomar um cuidado, né, se vocês forem comprar um gabinete bom. Não vou comprar uma porcaria, né, um gabinete ruim. Tem que ver o material, se é, né, material de boa procedência, como é que ele é por dentro, né, se ali onde vai o encaixe da placa-mãe, né, os parafusos estão certinho, não tem nada quebrado, tá? Então tem que ser um material firme, resistente para poder, né, aguentar a placa-mãe ali, né, e os componentes que vão ser colocados dentro do gabinete, e até mesmo, né, se cai, né, sem querer cai o gabinete, ele tem que estar bem firme, porque se estiver meio frouxo, vai bater a placa-mãe, algum outro componente, provavelmente vai quebrar. Tá? Então, tem que cuidar de todas as questões aqui. Então, se ele é de um material bom, o máximo vai ser ali, né? Só, de repente, afrouxar os parafusos. A placa-mãe você tem que apertar, porque ele vai aguentar o impacto. Tá? Até mesmo se vocês ali, às vezes, vão pegar, né, de uma maneira mais bruta ali o gabinete para tirar de um lugar e do outro, não tem problema nenhum, porque se ele é uma chapa, né, um metal firme e rígido, não vai ter nenhum tipo de problema. Agora, se é já um material ruim, só de se tocar já dá uma leve amassada, tá? Então, tudo, na verdade, todo conjunto tem que ser bom, né? Observem isso, né? Todo conjunto do computador tem que ser bom, tá? Então, aqui tem um exemplo. O gabinete aqui fechado, ó. Dá para ver de cara que esse gabinete é bom, pela qualidade aqui do acabamento também do material. Esse material já meio grosso, ó. Observe que não é tão fino aqui o metal, né? Esse aqui já é um gabinete mais simples, ó, já um pouquinho mais fino. Aqui tem, então, a placa-mãe parafusada. Aqui tem, então, o leitor de CD, DVD, enfim, o disco rígido, né? Antigamente até mesmo o disquete, né? Aqui temos o processador encaixado, em cima do processador temos o cooler. Ó, aqui temos um outro cooler, né? Que vai jogar o ar quente para fora, né? E aqui, olha só, praticamente não tem nada de fio atrapalhando aqui a ventilação, ó, porque os fios são finos agora e também com essa nova tecnologia, né? Não tem aquela maçaroca de cabos que eu comentei antes para vocês, tá? Então facilita bastante aqui a ventilação, né, o resfriamento do gabinete, tá? Certo? O próximo componente, né? Então aqui o principal componente, né, que é o processador, ou então, né, também pode ser chamado de CPU, né? Por que CPU? Central de processamento, é a unidade central de processamento, né? O CP, né? No inglês aqui seria, né, Central Processing Unit, né? Unidade central de processamento, tá? É onde tem toda a inteligência, né, do nosso computador, da nossa máquina, tá? E aí, como eu comentei com você, já mostrei, ele vai encaixado no socket da placa-mãe, tá? E em cima dele vai ali o cooler para fazer o resfriamento, já que ele esquenta bastante, né? O que ele faz, né? Qual que é a tarefa do nosso processador? Tá? Então, basicamente, é responsável pela questão
dos cálculos, né? Toda a parte de cálculos, tomada de decisões, né? A execução dos programas que nós estamos, né? Executando naquele momento, né? Enfim, as instruções aqui que são armazenadas na memória, já que temos o conjunto, né? Processador memória, então o processador vai buscar também, né? Da memória, fazer a leitura dos programas que estão sendo executados naquele momento, né? Então, quanto mais memória eu tiver, mais programas eu posso estar executando ao mesmo tempo, né? Podem estar abertos no meu computador, que não vai travar. Um outro detalhe, né? Para cada placa-mãe tem determinado tipo de processador, tá? Então, não é um processador que vocês vão comprar que vai encaixar em todas as placas-mães, não, tá? Cada processador, né? Para cada placa-mãe tem um modelo de processador que vai ser compatível. Um ou vários, na verdade, né? Porque uma placa-mãe ela pode ser compatível com mais do que um modelo específico, né? Mas ela não vai ser compatível com todos, tá? Até mesmo pela questão do encaixe, né? Ali das perninhas do processador, que é diferente, muda de placa-mãe para placa-mãe, tá? E, obviamente, aqui, né? Quanto mais rápido for o processador, mais rápido vai ser a execução dos programas. Então, quanto melhor a minha qualidade do processador, vamos pegar aí a família i, né? Hoje começou lá com i3, i5 e i7. Hoje já temos i7 aí de nona, 10ª geração, por aí. Depois do i7, acho que nos Estados Unidos já lançaram até o i9. Em outros lugares já tem o i9, tá? Então, aqui para nós, às vezes, demora um pouco mais para chegar, né, esses equipamentos de alta qualidade, né? Mas tendo um processador aí, um 5 de sexta, sétima geração, já dá para fazer muita coisa, tá? Não precisa nem ser um i7. Tá? Claro que um i7 vai estar mais avançado ainda, né? Hoje os computadores que vocês compram, todos vêm com quase todos da família i, ou então concorrente da Intel, né? Daí é o AMD, é o AMD Ryzen, geralmente daí mais ou menos equilibra aí com a família Intel da AMD, né? É o Ryzen, o processador Ryzen. Mas geralmente os notebooks, a maioria vem com Intel, né? Processadores Intel. Então aqui um exemplo de processador. Então aqui todos os contatos dele, ó. Aqui temos as ranhuras de encaixe, ó, que ele tem uma maneira certa de encaixar dentro do soquete, tá? Já para evitar qualquer tipo de erro, de quem for colocar, porque se vocês colocar de maneira errada, não vai encaixar, só se vocês forçarem para quebrar o processador, porque ele tem o jeito certo, inclusive tem na ponta aqui, ó, a flechinha indicando também para qual lado ele vai ser o encaixe, tá, dentro do soquete. Isso nós mostramos no curso de extensão que eu comentei para vocês, toda essa parte de montagem, manutenção, de como encaixar, né, como retirar, tudo isso é mostrado no curso de extensão, tá? E aqui a parte de cima dele, que aqui em cima dele nós colocamos aqui uma pasta térmica para ajudar no resfriamento do processador, e em cima dele vai o cooler, tá? O próximo componente é a memória RAM, tá? Então já vimos aqui uns quantos componentes, agora a memória RAM. Então o que quer dizer memória RAM? Tá? Memória RAM, fazendo a tradução aqui direta, é Random Access Memory, né? Ou memória de acesso randômico ou aleatório, tá? Por que justamente desse nome? Porque ela vai poder acessar, né, as instruções ou os dados de forma aleatória, sem ser na sequência, não precisa ser contígua, tá? Então, as posições de memória ela acessa de maneira aleatória. Diferente do acesso de outros tipos de memória que era de forma contígua, né, na sequência. Além disso, uma característica muito importante que é a memória RAM, pessoal, não sei se vocês estão lembrados, que eu comentei também, né, com vocês nas aulas presenciais, é que a memória RAM ela é volátil. O que quer dizer volátil? Que a palavra volátil basicamente quer dizer que eu consigo, né, armazenar os dados quando eu tenho o computador energizado, quando o computador está ligado. Depois que eu desligo o computador,
simplesmente os dados que estavam armazenados na memória RAM são perdidos. Tá? Eu perco os dados, tá? Se apagam. Então, sempre que vocês desligarem o computador, todos os dados que estão na memória RAM vão ser apagados. E aí, quando vocês ligarem de novo, os dados vão, né, os dados dos programas que vocês vão ir abrindo, vão sendo colocados lá. Então, por isso é volátil, tá? Então, só vai armazenar durante o computador, quando o computador estiver ligado. Após o desligamento, os dados são perdidos. Diferente de um HD. O HD é uma memória do tipo de caráter permanente, tá? Ou então, muitas vezes chamada de memória secundária, ou ainda memória de massa. Que se nós desligarmos o computador, todos os dados ainda permanecem lá. Certo? Não são perdidos. Claro, a menos que aconteça algum incidente, alguma coisa assim, né, que corrompa os dados, mas isso é outra coisa, né? Certo? Então, você pode até fazer um teste aqui, né, na questão da memória, um testezinho simples, para enxergar isso. Experimentem, né, copiar um arquivo, uma pasta, né, clicar lá e botar copiar. Aí, desliguem o computador. E aí, depois, na volta, quando vocês ligarem o computador, experimentem colar. Tá? Colar esse arquivo, essa pasta em algum lugar. Verifique se vocês vão, observe, né, se vocês vão conseguir ou não. E o porquê? Justamente por causa que os dados foram todos perdidos. Então, vocês não vão conseguir fazer essa cópia. Tá? Os dados estão na área de transferência, que é a área, né, da memória RAM. Todos eles foram apagados quando vocês desligaram o computador. E aí vocês não vão conseguir colar nada. Tá? Então, é um testezinho que vocês podem fazer simples para, né, observar essa questão aí da volatilidade da memória RAM. Tá? E aí a memória RAM aqui, ela é composta, então, por milhões de transistores e capacitores. Lembre lá do processador, né? O processador tem bilhões de transistores, né? Quanto mais transistores eu consigo colocar no processador, maior vai ser o meu poder de processamento, né? Então, a memória também aqui é formada por transistores e capacitores. Que é um micro, né? Não deixa de ser, né, semelhante a um processador, né? Tá? Aqui é interessante também fazer essa analogia, né? Analogia do funcionamento da memória RAM. Tá? A gente poderia, vamos pegar nós aqui no dia a dia, né? Pegar uma mesa de estudos, que é a nossa mesa aqui, que é onde a gente vocês aí vão estudar, realizar aí as tarefas de casa, né? Aí o que vocês têm em cima dessa mesa? Tem os materiais, né? Que podem ser caneta, lápis, caderno, livro, né? O computador, enfim, qualquer coisa. Então, os arquivos, né, que nós temos nessa mesa são os nossos materiais de estudo. A memória RAM vai ser a nossa mesa, que é como se fosse aqui um espaço temporário de trabalho, porque a gente trabalha durante um tempo e depois a gente sai, vai para outro lugar. E o HD aqui é algo fixo, né? E como se fosse aqui o nosso armário de casa. Tá? Então, né, a ideia aqui, ó, dessa lógica aqui do funcionamento da memória RAM, seria basicamente, né, então, os nossos arquivos, que vão ser os nossos materiais de estudo, nós vamos utilizar eles, né, colocando aí em cima da mesa, que vai ser a nossa memória RAM, por um tempo determinado, né, um determinado período de tempo. Aí, após nós concluirmos aí as nossas tarefas, enfim, tudo que nós precisamos fazer, a gente vai pegar, né, esses materiais de estudo que vão estar em cima da memória e vamos retirar, né, da mesa. Então, é como se estivesse agora, ó, pegando todos aqueles arquivos e apagando. E aí, no caso, a gente vai colocar no armário, seria no HD. Então, o que eu tenho no HD, eu não vou perder. Tá? O que eu tinha na memória, eu perco. Essa que é a analogia. Tá? Então, basicamente, né, após
nós realizarmos o que nós tínhamos que fazer, a gente vai simplesmente deletar, né, as coisas, a fazer uma analogia com a memória RAM, deletar todos os arquivos aqui dentro da memória e colocar esses arquivos num lugar que vão ser mantidos aí permanentemente, que é no nosso HD, que é, no caso, aqui um armário da casa. Então, essa que é a analogia aqui do funcionamento. Mais ou menos eu consigo entender que o que foi feito aqui para facilitar aqui a explicação, tá, do funcionamento da memória RAM. Consigo entender, pessoal? Aqui mais ou menos o funcionamento da memória RAM. Alguém tem uma dúvida dessa analogia aí? Tá, entenderam? Tá? É bem tranquilo, né? Fica bem fácil de entender, fazer essa analogia nossa com o dia a dia aí, de uma mesa, né, de trabalho temporária, que a gente está fazendo nossas tarefas durante um tempo, depois a gente sai da mesa, como se tivesse perdido tudo, né, os dados ali da memória, e colocamos algo que não, né, que não vai ser perdido, que no caso é um armário, né? Daí no caso que seria o HD. Então, está no HD não perde, está na memória nós perdemos, tá? Então, é uma maneira fácil de entender, tá? Então, tudo que a gente está executando durante um tempo no computador está na memória RAM. Depois que nós desligamos o computador, tudo é perdido, tá? Então, faça esse teste aí depois faça esse teste de tentar copiar alguma coisa aí, né, algum arquivo, né, alguma pasta, enfim, e aí desliga o computador e aí tentem colar para vocês ver se vocês vão conseguir, tá? Não vão conseguir. Se conseguirem, tem alguma coisa errada, tá? Certo? Aqui tem, então, os exemplos, né, de dois pentes de memória RAM, né? Que o módulos, como o pessoal chama, tá? Geralmente nós chamamos de pente, mas mais técnico seria módulos, tá? Então, também nos pentes tem cada pente que poderia dizer assim que nem todos os pentes, né, de memória RAM vão encaixar, né, em determinadas placas. Por que isso? Porque mudou durante todos esses anos, né, a configuração dos pentes, tá? As tecnologias dos pentes de memória RAM. Começou lá com o DDR, depois passou para o DDR2, DDR3, hoje já tem DDR4, acho que até DDR5, tá? Então, não adianta se vocês não souberem qual que é a tecnologia da placa mãe de vocês para suportar, né? De vocês ir lá e comprar qualquer, sair correndo e comprar qualquer pente de memória, tá? Que vai chegar lá e não vai encaixar na placa mãe. Então, tem que saber qual que é a tecnologia que a placa mãe de vocês aceita, né? Ou trabalha com memória RAM, tá? Além disso, ele tem os encaixes aqui, ó, as ranhuras, embaixo e também as laterais aqui para encaixar nos slots, tá? Isso varia então de acordo com a tecnologia do pente, tá? Se vocês forçarem aqui para encaixar no slot de memória e ele não for daquela tecnologia, vocês vão quebrar ele, vão quebrar o pente. Isso também nós mostramos, né, no curso, tá? Todos esses detalhezinhos, todos esses segredinhos aí, vocês, né, quem fizer o curso depois, quando nós oferecermos novamente, vocês vão aprender, tá? A próxima memória é a memória cache, tá? Então, o que quer dizer a memória cache, tá? Tem uns que chamam de cache, não é o mais correto, tá? Mas, enfim, não vou, a gente não vai também ficar muito em detalhes com a questão da nomenclatura, mas o correto é a memória cache, tá? Então, o que a memória cache é? Então, basicamente, vai ser um tipo de memória que vai trabalhar aqui
em conjunto com o processador. Tá? Inclusive, né, o próprio processador já tem, né, dentro do processador, dentro lá daquele wafer, né, daquela pastilha lá do processador, já tem, né, a memória cache embutida, certo? Então, basicamente, todos os processadores aí atuais já têm, né, dentro do seu, daquele encapsulamento, daquele wafer de silício, uma quantidade de memória cache embutida. Então, basicamente, né, a, a grande vantagem, né, da memória cache é possibilitar, então, eu retornar, né, coisas mais rápidas, né, sem precisar estar buscando lá de novo na memória RAM. Então, todas as coisas que eu utilizei, né, com mais tempo, com maior frequência, eu vou guardando aqui na memória cache por um certo período de tempo. Assim, o processador só vai lá e busca da cache, que é muito mais rápido o acesso, tá? Aí eu não preciso estar indo lá na memória RAM, que é mais lenta, para buscar algum dado, alguma instrução. Tá? Então, essa aqui é a grande sacada, tá? Então, esse tipo de memória possui alta velocidade tem por função armazenar dados e instruções que o processador poderá, então, utilizar em breve, tá? Possibilita, então, que o processador trabalhe com toda a capacidade e tenha um mínimo, né, de tempo aqui ocioso. Então, justamente para evitar, né, que o processador fique ali parado, né, tendo uma ociosidade, tá? Então, quanto mais memória cache eu tiver, né, quanto mais disponível aí minha quantidade de memória cache, melhor, mais rápido vai ser o desempenho das tarefas aí no dia a dia de vocês, tá? Além disso, pessoal, só para também contextualizar aqui, né, o, o porquê, né, aqui da questão da relação do processador com a memória RAM, né, a gente tem que entender pelo menos o mínimo aqui de funcionamento para poder entender o objetivo também aqui o processador, tá, ele vai trabalhar diretamente com a memória RAM, que nós já vimos, né, por isso que é o conjunto processador-memória RAM. Ele vai ficar buscando, né, dados, instruções para fazer o processamento daqueles programas, da memória RAM, busca da memória RAM. Só que assim tem um detalhe aqui importante, tá? A memória RAM, ela é muito mais lenta, muito mais devagar que o processador, né? O processador consegue processar as coisas de uma maneira muito mais rápida, tá? Então, como eu comentei ali antes, ele ficaria muito tempo parado, né? Ocioso, tá? E aí, para evitar, então, essa ociosidade, né, decorrente do conjunto memória RAM processador, criar, então, nesse mecanismo aqui de memória cache, para acelerar, então, essa busca, tá? Então, para não deixar lá, depois que que a memória RAM já enviou, né, os dados lá para o processador, ele ficaria um tempo parado, já que ela envia de uma maneira muito mais lenta e o processador já processa de uma maneira muito mais rápida. Então, tendo essa memória cache embutida já no processador, ele já consegue buscar, então, esses dados a partir desse momento, evitando de ficar tanto tempo parado. Tá? Então, isso é importante entender, né, o porquê do objetivo aqui da cache, tá? Justamente por esse fator, né, de ociosidade do conjunto memória RAM e processador, tá? Além disso, tá? A memória cache também ela é dividida em níveis, tá? Basicamente são três níveis, tá? Nível de cache 1, nível de cache 2, nível de cache 3, né? Que nós chamamos aqui de L1, L2 e L3, né? Nível, né, do inglês level, né? Então aqui, quanto mais próximo aqui o meu nível de memória cache, tá? Mais rápido, né, eu vou conseguir buscar, tá? Conseguir buscar esses dados, instruções, né, a partir, né, do processador. Aí, como é que você dá isso? Então, quanto mais próxima ela tiver, menor vai ser o número. Foi assim que eles definiram. Tá? Então, aqui, nesse exemplo, né, a mais próxima vai ser a L1, depois a L2 já começa a ficar mais afastada, e a L3 é a mais afastada ainda.
Então, a primeira coisa eu vou buscar, né, a unidade de busca do processador vai buscar esse novo dado ou instrução que ele está precisando naquele momento na minha cache mais próxima, que é a cache nível 1. Tá? E ainda a cache nível 1 é dividida em memória de instrução e memória de dados. Por que isso? Porque se eu estiver buscando um dado, eu vou direto na memória de dados. Agora, se eu estiver buscando uma instrução, eu vou direto na memória de instrução. Eu não preciso ficar perdendo tempo verificando daí que se era um dado, se era uma instrução, e aí tentando buscar lá no nível 1. Assim já quebraram nesse compartimento. Tá? Só a cache 1 que é quebrar nesse compartimento. Depois, as outras caches são caches normais, tudo misturado. Aí, se eu não achar na nível 1, aí eu vou para a próxima, que é nível 2. Não achar também no nível 2, vou para a próxima, que é nível 3. Tá? E se eu não achar nenhuma das caches, né? Nenhum dos níveis das caches, aí o que eu tenho que fazer? Vou ter que ir lá na memória RAM, que aí vai ser mais lento. Tá? Então, por isso que quando vocês estão aí trabalhando aí, fazendo as coisas de vocês, que vocês recém acabaram de abrir um arquivo, às vezes, um arquivo aí de PDF, enfim, qualquer arquivo, um arquivo de Word, enfim. Quando vocês acabaram de abrir, fecharam e abrem de novo, podem observar que ele abre de uma maneira muito mais rápida, tá? Se vocês demorarem um tempo para abrir esse mesmo arquivo, ele já vai abrir de uma maneira mais lenta. Quando vocês fecham ele, em seguida, a questão de segundos ali, microsegundos, já abre de novo, ele abre de maneira bastante rápida, porque o arquivo está na cache, tá? Seja na cache do processador, né, ou até mesmo na cache do disco rígido, porque o disco rígido também tem uma cache, tá? Certo? Então, aqui, se eu não achar em nenhum dos itens de cache, eu vou ter que ir para a memória RAM, né? Buscar a memória RAM. E, obviamente, vai ser mais lento, tá? Então, por isso que eu comentei com você. Se eu tiver na cache, vai ser um acesso rápido, mais rápido. Se não, vou ter que ir na memória RAM, infelizmente, o acesso a esse, né, a esse dado, a instrução, vai ser mais lento, tá? Certo? Outro componente do computador, né? Então, aqui o disco rígido, tá? Também chamado aí de HD, ou ainda HDD, ou ainda, antigamente era chamado de Winchester, tá? Mas hoje aí todo mundo chama de disco rígido, ou HD, ou então SSD, né? Que SSD é nova tecnologia, né? O que vai fazer o nosso disco rígido, né? Então, basicamente, ele vai ser responsável pelo armazenamento, né, de caráter permanente dos dados. Entendi? Comentei agora há pouco para vocês, né, da diferença entre a memória principal, né, a memória RAM e aqui um HD. Tá? Então, aqui permanente, por que permanente, pessoal? Me falem por que permanente, alguém esteja atento aí. Por que permanente aí, Carol? Vamos ver se a Carol tá ligada. Ah, Manuel tá ligado, é isso aí. Isso aí, Manuel. Exatamente. Porque depois, quando nós ligamos o computador, tudo que a gente tem lá no nosso HD fica lá bonitinho, certinho. Então, tudo que a gente tem lá, e quando eu falo tudo, é o sistema operacional que nós instalamos no computador, né, os nossos arquivos, fotos, músicas, vídeos, documentos, enfim, que vocês tiverem lá, tá? A capacidade de armazenamento, tá, dos dados, ela vai variar. Por que ela vai variar? Porque depende, né, então, aqui, da quantidade de espaço que vocês têm no disco rígido de vocês. Tá? Hoje, atualmente, temos, né, discos rígidos com tamanho bastante expressivos. Né, 1 tera, 2 tera, 4 tera, enfim. Então, hoje, a nossa capacidade está extremamente grande para armazenamento permanente. Né? Claro que quanto maior a nossa capacidade, mais caro vocês vão pagar para esse disco rígido. Né? Hoje, eu acho que basicamente todos os notebooks estão vindo com, né, 1 tera de disco. Difícil aí menos do que 1 tera, ou então menos de 500 GB. Tá? Menos que isso já é algo defasado. Tá?
Por mais que vocês achem que não vão utilizar, sempre tem alguma coisa para utilizar. Tá? E nunca vai se perder por ter uma boa quantidade de espaço, certo? Aí temos, né, os USDs também, né, que são a nova tecnologia, né, que é a tecnologia top do mercado. Por que que o USD ele é melhor? Né? Justamente pela questão de não ser mecânico, né? O HD tradicional ele é mecânico, então algo mais que leva um tempo maior para fazer a leitura dos dados. Né? Tem todo um conjunto ali de um sistema mecânico, nós vou mostrar para vocês, que demora mais para fazer a leitura, enfim, e trazer os dados para nós. Já o SD ele é um componente eletrônico, é uma placa, né? Então a leitura, né, dos dados, né, a leitura em si dos dados é muito maior. Então vocês percebem isso no dia a dia, tendo para ligar um computador, desligar, abrir um arquivo, abrir uma quantidade X de músicas aí no dia a dia, com um HD mecânico, né, magnético e um SSD. Então, por isso que hoje em dia não recomendo comprar, né, um HD, compra já o SD, compra um computador com SSD. Embora seja mais caro, né, e muitas vezes o tamanho dele é menor em relação ao HD tradicional, vale a pena, tá? Vale a pena comprar já com SSD, tá? Então, né, quanto maior a capacidade de armazenamento, né, mais, obviamente, que, né, mais informações vocês podem armazenar no HD de vocês, né. Então, aqui tem a foto do HD tradicional, né, mecânico, né, magnético. Então, aqui ele tem todo um conjunto, né, para poder fazer a leitura, né, dos dados, né. Então, aqui tem o cabeçote de leitura que fica flutuando em cima dos pratos aqui, né, que são esses componentes aqui, tá? O prato ele tem tanto a leitura desse lado como do outro lado, tá? Eu não vou comentar aqui de toda a parte do HD, mas só para vocês terem uma ideia, né, da diferença. No curso também a gente comenta mais detalhadamente cada parte do HD mecânico aqui. Isso aqui, ó, essa agulha aqui, ó, se ela chegar a encostar, né, chegar a encostar aqui nesses pratos aqui, pode saber que vai estragar, né, o prato. Tá? Ela não pode encostar. Se vocês der um tranco no HD, ela vai arranhar, né, as trilhas aqui dos pratos, aqui dos cilindros, né, na verdade. E aí na hora já vai começar a dar problema, vai começar a travar, vai ter, vai ter corrompido aquelas trilhas, né? Então, obviamente, vocês não vão conseguir mais acessar aqueles dados que vocês tinham naquela trilha, dentro daquele setor, e aí complica tudo, tá? Então, o HD mecânico, magnético, ele é muito problemático em função de toda essa parte mecânica dele aqui. Qualquer tranco, qualquer queda no chão, pode saber que está comprometido o HD, tá? Já o SSD, né, o SSD, ele é uma placa, né, uma placa eletrônica. Então, aqui dentro dele, acho que eu não coloquei uma foto, uma parte de dentro, mas é uma placa aqui, uma placa eletrônica, né, que não tem nada em termos mecânicos. Então, por isso que a leitura dele, a leitura escrita fica muito maior, né, a velocidade de acesso dele fica muito maior. Tá? Então, aqui, se vocês deixarem cair, o máximo é quebrar a placa, mas não vai danificar não vai danificar aqui o sistema mecânico, justamente porque não tem sistema mecânico. Então, você pode dar um tranco no computador de vocês, por exemplo, né, ele dentro do computador ali, do gabinete, que ele não vai parar. Ele não para. Agora, se você dar um tranco, né, no gabinete que tem, tem um disco rígido mecânico, pode saber que ele vai travar, vai começar a arranhar, vocês vão escutar um barulho dele estranho, e aí vocês vão observar que em seguida ele vai começar a ter um mau desempenho de funcionamento, vai ficar lento, não vai conseguir mais abrir algumas coisas, vai apresentar erro, tá? Então essa que é a vantagem aqui do SSD. Então, um componente eletrônico e aqui um componente, né, mecânico, né, magnético, certo? O outro componente, tá, do computador,
é a fonte de alimentação, tá? Então, a fonte de alimentação, tá, vai ser a responsável por alimentar, então, todos os componentes do computador, tá? E aí, essa alimentação é uma alimentação com energia contínua, tá? O que quer dizer energia contínua? A contínua é que não tem, né, alternância de variação, já que a nossa luz que nós utilizamos em casa, na casa de vocês aqui, é luz alternada. Então, ela varia de acordo com o tempo. Ela tem o formato da onda dela é senoide, como se fosse um S. Aqui, a energia contínua, ela é, ela não tem esse formato de onda senoide, tá? Ela é reta, tá? Ela não tem nenhum tipo de alternância de pico, tá? Então, a alimentação dos componentes tem que ser contínua. Por isso que a fonte, então, transforma, né, a energia alternada que ela recebe em energia contínua para alimentar todos os componentes da placa-mãe. Tá? Então, quais são esses componentes que ela vai alimentar? Né? Então, o cooler, né? As unidades óticas, né? Que são o leitor de CD, leitor de DVD, né? Ah, o disco rígido, né? O HD, né? Aqui, seja o HD ou seja o SSD, que nós vimos agora há pouco. A parte dos LEDs ali, né? Todo o painel frontal do computador, né? A própria placa, né? Obviamente, né? A placa-mãe, que vai a alimentação lá da placa, tá? E entre as outras coisas, tá? Então, aqui, ela vai converter, tá? Os 110 ou 220 volts alternados em 12, 5 e 3.3 volts contínuos. Cada um dessas tensões contínuas é utilizada, né, para alguma coisa dentro da nossa placa-mãe, tá? Então, tem componentes que tem que ser alimentados em 12, tem outros componentes que vão ser alimentados em 5 e outros vão ser em 3.3, tá? Isso também te mostra lá no curso de extensão, tá? A gente mostra lá como é que faz essa ligação, né, dos componentes, né? Até mesmo como é que faz a ligação da fonte, para não ligar a fonte errada, né? O seletor, né? Atrás das fontes antigas tem um seletor, que é o seletor de fonte de entrada, tá? Então, se eu estiver em 220 volts, né? E aí colocar ele em 110, na hora que eu for ligar na tomada, vai explodir, tá? Vai queimar na hora a fonte. Agora, se for o contrário, eu deixar em 220, e a minha alimentação for 110, o máximo que ele vai ter um mau funcionamento, já que ele vai precisar de energia para funcionar, tá? Ele vai funcionar de uma maneira mais fraca, né? A fonte de alimentação. Então, lembrem disso, isso a gente mostra lá para vocês também, tá? Aprender a ligar é certo, né? Observar o seletor de tensão para ver se está de acordo com a fonte de alimentação da cidade de vocês, né? Na nossa região, aqui na minha região, na região aí de vocês, aí é 220, né? São poucas regiões aqui do Rio Grande do Sul que é 110, na verdade nem é 110, é 117, que é o correto, que é ali em Porto Alegre, né? Aquela região de Porto Alegre ali é 110, 117, tá? Então tá aqui uma fonte, um exemplo de fonte ATX, que é as fontes mais utilizadas, né, atualmente, né? Então, começou com outros modelos, com a fonte AT, depois ATX, temos também outras fontes, né, mas geralmente a mais utilizada é a ATX. Algumas já são automáticas, né, o funcionamento automático, não precisa se preocupar com o seletor. O que quer dizer com isso? Automaticamente é de 110, né, a 240, geralmente é, tem sido na fonte. Então, ela já faz esse chaveamento automático. A gente não precisa se preocupar de ir lá e observar o seletor. Ó. O seletor é isso aqui, ó, essa coisinha vermelha aqui, ó, de tensão. Tá? Aí facilita para nós, não tem erro daí. É só chegar e plugar na tomada, que automaticamente ela vai fazer. Mas as mais antigas não tem essa questão de ser automática, de tensão automática. Aí a gente tem que vir aqui observar. Tá? Se a gente está ligando em 110, 220. Tá? E aqui são os conectores para alimentar, então, né, ali os componentes, né, a placa-mãe, enfim. Tá? Esse aqui é o que vai na placa-mãe, né? E esses outros aqui são para alimentar os outros componentes, né, o drive de CD, DVD, né, disco rígido, enfim.
Tá? Tudo isso a gente mostra lá no curso de extensão. Certo? Fernanda chegou cedo para a janta, né, Fernanda? Mas tudo bem. Vamos para o software agora. Então, o conceito de software. Então, a gente já viu aí o hardware, né? Os conceitos de hardware, né? Ou, aliás, o conceito de hardware e as peças, né? Do computador, tá? As peças principais do computador. E agora a gente vai, então, para o conceito de software, tá? Então, o que que é o software? Software é a parte lógica do computador. Então, assim como eu brinquei lá que o hardware era a parte física, né, que a gente podia chutar, né, o software aqui é a parte lógica que a gente pode, então, xingar. Né? Lembra desse trocadilho aí. Então, o que que eu quero dizer com lógica? A lógica é o conjunto de instruções aqui, né, de código, que vão, né, comandar o hardware, tá, para realizar a manipulação dos dados. E comandar o hardware? Porque a partir do sistema operacional eu vou comandar, né, os meus equipamentos físicos. Não adianta eu ter só o equipamento físico, lá as placas, né, se eu não tiver o sistema operacional por cima. Não consigo utilizar, não serve para nada. Então, quem comanda o hardware são as instruções lógicas, né, o código. O software inclui aqui o sistema operacional, né, que eu comentei. Aqui temos, depois vamos ver, né, alguns exemplos, mas quando a gente for ver a próxima aula, que a gente é sobre sistemas operacionais, eu trago alguns exemplos de sistemas operacionais, mas aqui a gente sabe, né, os principais, né, do nosso Windows e Linux, né, são exemplos aqui de sistemas operacionais tradicionais. E também contempla aplicativos diversos, né, os aplicativos diversos aí podem ser, né, qualquer aplicativo que nós utilizamos aí no nosso dia a dia, né. Um exemplo aí clássico, o pacote Office, por exemplo. Tá? Então, poderíamos também dizer que o software é formado por algoritmos e suas representações para o computador, né, que são os programas. Tá? Um outro conceito. Também podemos dizer que são instruções codificadas necessárias para transformar dados em informações. Então, dados é algo bruto, que eu ainda não tenho, não tenho ainda, não me gerou valor, não me agregou valor, e quando eu transformo informações é algo lapidado, que me gerou, né, agregou informação na saída. Tá? Quem faz isso aqui é os sistemas de informação, né, são responsáveis por transformar dados em informações. Então, algo sem valor agregado para algo com valor agregado. Tá? E o sistema de informação nada mais é do que um software. Aqui eu coloquei também, tá, a classificação, então, do software. Basicamente, podemos classificar em três tipos, tá? Software de sistema, né, seria o software básico, software aplicativo e software utilitário, tá? Então, o software de sistema, tá? Basicamente, né, então, todo o programa que é necessário ao funcionamento do computador. Então, o principal software de sistema é o sistema operacional. Aí, alguns exemplos, como comentei agora há pouco, né? Windows, Linux, macOS, Unix, né? Que Unix é a partir do Unix foi feito, né? Foi feito o Linux. Enfim, vários sistemas operacionais aí que nós temos. Né? O Android, que seria para dispositivos móveis, né? O próprio iOS também, da época, para dispositivos móveis. E também aqui temos os compiladores, montadores, intérpretes e drivers de dispositivos, né? Então aqui já entra mais na parte de linguagens aqui, de programação, tá? O outro tipo é o software aplicativo, tá? Então o software aplicativo, ele é projetado para atingir aqui uma tarefa específica do usuário, tá? Então aqui exemplos, né? O pacote Office, né? Então dentro do pacote Office temos diversos softwares, né? Então os principais aqui, o Word para edição de textos, né? O Excel para edição de planilhas, né? Criação e edição de planilhas. E o PowerPoint para edição, né? Criação de apresentações. Tá? E aí temos também os navegadores, né? Os browsers, né? Que são aí o Google Chrome, o Firefox, né? O Edge. Leitor de PDF, né? O Adobe, por exemplo, né?
ou Fox Reader, sistema de controle de estoque, né, o sistema de folha de pagamento, e entre outros, tá? Então, esses são os softwares aplicativos. E o outro conceito é o software utilitário, tá? Então, basicamente, aqui, esse tipo de software vai auxiliar as tarefas do computador, né? Então, aqui exemplos, ó, programa antivírus, nós temos instalado no computador, software para compactação e descomputação de arquivos, né, por exemplo, em RAR, ou em ZIP, 7-zip, por exemplo, 7-zip, né? E também aqui programas para limpeza de arquivos temporários, por exemplo, com o CClean, tá? Então, esses são os tipos aqui de software, tá? Basicamente nessas três classificações. Tem até mais do que essas, tá? Em outros materiais, mas essas são as mais clássicas, são as mais tradicionais, tá? Então, me lembre que aqui, né, o principal software do sistema é o software do sistema operacional, né? É o sistema, aliás, é o sistema operacional, tá? Se nós não tivermos isso, pode saber que não adianta nada ter as placas, né? Todos os equipamentos que nós vimos ali, todos os componentes, se não tivermos o sistema operacional, tá? Inclusive, se não tivéssemos o sistema operacional, não estaríamos agora aqui tendo essa, essa aula, né? Tá? Estaria só com as peças aqui no computador e sem poder fazer nada, né? Certo? Então, agora a gente entra aqui na parte de dispositivo de entrada e saída, tá? Então, nós vimos, só para recapitular para quem chegou agora há pouco, né? Vimos o conceito de hardware, os componentes do computador, né? Os componentes fundamentais, né? Principais para o computador funcionar, que são, né, o hardware, né? Depois vimos agora o conceito de software, os tipos de software, né? E agora vamos entrar aí nos dispositivos de entrada e saída, que basicamente são o hardware, né, que nós já vimos, só que agora a gente vai entender o que cada hardware faz, né? Cada um desses componentes aí do hardware faz, certo? Então, os dispositivos de entrada e saída, tá? Lembrem, eu acho que estão ainda lembrados, mais ou menos que nós já tínhamos visto, basicamente, né, serve para que o computador, né, possa se comunicar com o mundo exterior, tá? Então, aqui temos então a conversão das linguagens do sistema para a linguagem externa ou então, né, vice-versa. Além disso, pessoal, os dispositivos de entrada e saída também muitas vezes podem ser chamados de periféricos, tá? Periféricos de entrada e saída, tá? Então, com esses periféricos, né, com esses equipamentos, o computador pode armazenar, ler, né, fazer a leitura, transmissão e recepção dos dados, tá? E aí possibilita, então, né, uma interação entre homem-máquina, tá? Então, justamente por essa questão, né, já que nós vamos estar, né, os usuários vão estar, né, interagindo com esses componentes, né, com esses periféricos. Seguindo aqui, né, ainda a parte de contextualização, tá? O funcionamento aqui desse conjunto de dispositivos de entrada e saída, tá? Basicamente, aqui ele vai ser caracterizado por diversos elementos, tá? Esses elementos, tá, eles possuem características bastante diversas, tá? Então, para que nós possamos, né, ter, né, essa integração, né, essa comunicação entre esses elementos aí de diversas naturezas, digamos assim, né, é preciso de um subsistema, tá? Esse subsistema é o que a gente chama aqui de subsistema de entrada e saída, que vai fazer parte do sistema de computação, do nosso SC, tá? Agora nós vamos ver, então, o que o subsistema de entrada e saída vai ser responsável aqui. Tá? Então, o subsistema de entrada e saída, basicamente, tem que realizar duas funções principais. Primeiro é receber ou enviar informações ao meio exterior, né? Então, é o entrar e sair com informações, né? E converter essas informações de entrada ou saída de uma forma inteligível, né? E que é inteligível aqui no sentido de entender, né? Que seja entendível, né?
para o computador, lembra que o computador só entende zeros e uns, né, binário, então na entrada, ou então para o usuário, a pessoa que vai utilizar, né, na saída. Tá? Então, o computador só entende 0 e 1. E o usuário precisa ter algo que faça sentido para ele na saída, que está sendo representado por aquela determinada entrada. Tá? Então, o subsistema vai ser responsável por essas duas funções aqui. Agora, entramos aqui nessa parte da relação do processador com a memória principal, que nós comentamos, né, anteriormente. Eu ainda comentei para vocês, expliquei, contextualizei lá né, da memória, sobre a memória cache, o porquê da importância da memória cache, nessa questão da relação do processador com a memória principal. Tá? E agora aqui, é essa relação, né, junto com o subsistema de entrada e saída. Tá? Então, essa relação aqui, trabalhando em conjunto com o subsistema de entrada e saída, temos que realizar algumas observações aqui para poder entender melhor. Então, no mercado, tá, há uma grande variedade de periféricos, né, que podem ser conectados ao processador. Né? Então, tem aí milhares de fabricantes e de periféricos possíveis para nós conectarmos no nosso computador. E tudo que é modelo, tudo que é marca, enfim, tudo que é especificação. Aí, para o processador, né, poder entender, né, e tratar cada um desses periféricos seria algo impraticável, impossível, né, já devido a toda essa grande variedade. Também por algumas questões. Quais são as questões? Ó? A velocidade de transferência dos dados de um periférico é, em geral, muito menor do que o processador, então tem mais isso. Além disso, né, os periféricos costumam usar formas, né, formatos e tamanhos diferentes de unidades de transferência de dados. Então, teria que fazer, né, teria que também tratar todas essas questões aqui. Então, além de toda essa variedade, todo esse tratamento aí dessas métricas, né, que teria que serem realizadas, criou-se, né, então, uma solução para resolver esse problema, que aí temos aí, então, a nossa interface de entrada e saída. Então, ela que vai ser responsável aqui por fazer esse meio de campo. Vai ser um dispositivo intermediário que vai ligar, então, o conjunto processador no memória principal a um periférico ou a um grupo aqui de periféricos, tá? E aí ela vai resolver, então, todos esses entraves aí, que nós vimos agora há pouco, e, consequentemente, né, vai compatibilizar, então, essas diferentes métricas, né, essas diferentes características entre esse conjunto, entre o conjunto processador memória e o periférico que está sendo instalado naquela máquina. E aí o periférico vai funcionar, né, sem precisar se preocupar com todos esses detalhes aí. Tá? Então, os detalhes de baixo nível não precisa, né, se preocupar. O programador aqui não vai precisar se preocupar, né? Certo? Então, eu contextualizei, né, dessa parte inicial aí do dispositivo de entrada e saída, da importância, né, também ali do subsistema de entrada e saída, da interface de entrada e saída, e agora, de fato, nós entramos aí nos tipos de dispositivos, né, ou também chamados de periféricos. Então, temos, por primeiro, agora, os periféricos, né, o dispositivo de entrada. Basicamente, vão inserir informações em um computador a partir de uma fonte externa. Tá? Então, aqui, né, os dispositivos de entrada vão ser, né, dispositivos, né, equipamentos, aparelhos que vão ajudar o computador a obter os dados do usuário e inserir esses dados no SC, no sistema de computação. Então, o que é isso? A partir do momento que o usuário, né, vai inserir esses dados vão ser enviados para o sistema de computação, tá? Que é o nosso, aqui o sistema de computação é, é a nossa máquina, né, o nosso sistema aqui, né, como se fosse um cérebro, um processador, tá? Trabalhando nos dados que estão sendo enviados, né, e ele vai ter que processar esses dados.
Além disso, também podemos conceituar como sendo o hardware que retira os dados através da ação do usuário e processa as informações. Então, agora temos um exemplo, tá? Quando você digita um teclado, tá? Ele vai capturar as informações que você está passando e manda, né, envia para o computador, tá? De modo que nós conseguimos ver. Então, o teclado, né, ou até mesmo o mouse, né? O mouse a gente clica lá com o mouse, né? Faz os apontamentos nas janelas, enfim, né, clica nos programas, né? A partir disso, então, nós estamos entrando com informações que vão ser mandadas para o SC, para o sistema de computação. Exemplos clássicos aqui, os dois que nós já comentamos, o teclado e o mouse. Tá? Depois nós vamos ver outros também que se enquadram dentro aqui, né, dos periféricos de entrada. Mas os mais clássicos são esses dois aqui. Tá? Dispositivo de saída, né, ou periférico de saída. Então, agora vão ser os equipamentos, né, que vão ser usados como computador para comunicar as informações aqui em um formato entendível, né, utilizável para os usuários. Tá? Então, aqui, desempenha um papel significativo na informação, transformando, né, os dados que estão no computador em uma linguagem, né, entendível para o receptor, que vai ser nós aqui, os usuários finais. Tá? Então, um exemplo para ficar mais claro aqui o conceito. Sempre que nós reproduzimos uma música no computador, né, vamos pensar nós aqui escutando uma música no Windows Media Player. Então, ele, né, o computador vai processar esse arquivo dessa música e faz com que o som reproduza pelos alto-falantes, de modo que nós podemos entender, né, o que está sendo executado naquela música, naquele arquivo. Tá? Um outro exemplo aqui, o uso da impressora. Então, basicamente, o que a impressora faz? Ela é capaz de transformar um arquivo digital, vamos pegar aqui nós aí um arquivo que nós abrimos aí no arquivo de PDF, né, que a gente abre no leitor, e a partir disso ela converte, então, né, esse arquivo digital, né, em um arquivo físico. Então, a partir do momento que ela pegou essa informação lá digital, ela transformou aqui em uma informação física e gerou para nós algo, né, a saída. Tá? Então, aqui os exemplos clássicos, né? Aqui temos tela, né? Aqui o monitor, até botei esses dois tipos aqui, que é o CRT, né? O monitor de tubo mais antigo, e aqui o monitor mais moderno, né? De LCD ou de LED, enfim, tanto faz aqui qual, independente da tecnologia, tá? O monitor, a impressora, que nós já vimos também, né? São exemplos clássicos aí dos periféricos de saída, né? E o próximo são os dispositivos de entrada e saída, tá? Ou também chamado de dispositivos híbridos ou mistos, porque fazem, né, as duas funções. Então, aqui, tanto eu entro com dados, né, para o sistema de computação, como eu saio com dados para o sistema de computação, tá? Então, eles vão tanto receber dos usuários ou de outros dispositivos, como também enviar, né, esses dados para um outro dispositivo ou, né, para o usuário. Então, através desses dispositivos, podemos tanto inserir informações para o sistema de computação, como, né, extrair ou visualizar esses dados, essas informações a partir do sistema de computação. Tá? Alguns exemplos aqui, então, né, desses periféricos aí, mistos ou híbridos. Tá? Então, a impressora multifuncional, por quê? Porque ela faz três coisas em um. Né? Geralmente ela imprime, ela escaneia e também faz xerox. Então, imprimir, saída. Escanear, estou entrando com algo, né, a partir do documento físico, eu estou transformando em algo digital, né? E o Xerox, ela é só tu fazer uma cópia, né? Que seria aí uma saída, né? Então, aqui a impressora multifuncional,
ela é, ela é um periférico, então, né, de entrada e saída. O próprio pendrive também, né? Eu entro com dados, também posso sair, né? Copiar, gravar, passar para uma outra máquina, enfim, um outro dispositivo. O HD, mesma coisa, né? O HD seja um HD que é tipo SSD ou um HD mecânico, né? Magnético, nós vimos, também mesma coisa. Além disso, o cartão de memória, mesma coisa, mesmo funcionamento, mesmo princípio de funcionamento aqui do pendrive, né? O cartão de memória é esse cartão assim, que nós temos nos celulares, né, nos smartphones. Tá? Uma placa de rede de computador. Então, estou entrando com dados e também posso sair. Entrando, estou recebendo, né? Estou fazendo aqui o download, né? Quando nós acessamos as páginas, estamos fazendo download das páginas, estamos baixando, né, as páginas a partir, né, do servidor onde está armazenado aquele site, ou quando nós estamos baixando um arquivo, né, no servidor. E quando nós estamos enviando, nós estamos fazendo um upload. Né? Estou enviando um vídeo para o YouTube, por exemplo, ou enviando um arquivo para um colega. Tá? Então, vai fazer as duas funções aqui, uma placa de rede. Tá? Seja a placa de rede, né, cabeada ou Wi-Fi, né? Outros exemplos aqui de periféricos de entrada e saída, né? Então, além do que nós já vimos agora há pouco, né? Então, o teclado e o mouse nós já tínhamos visto, né? Temos também o scanner, né? Entrada, que eu assim comentei, microfone, porque eu também, a partir do momento que eu estou falando no microfone, eu estou entrando com sinal de áudio, né, para o microfone. O joystick, que é um controle remoto, então, a partir do momento que eu estou jogando, eu estou entrando com comandos, né, no meu jogo, tá? A webcam, né, a nossa câmera, então, a partir do momento em que eu tô com a câmera ligada, ela está capturando, né, as imagens, né, então, seja aqui estáticas ou, né, dinâmicas, né. E aqui, outros exemplos de dispositivos de saída, além do nosso monitor, que eu mostrei para vocês, né, também a caixa de som e a impressora que nós já tínhamos falado, né. Então, a caixa de som, reprodução de sons, impressora, né, transformação aí de um arquivo digital em um arquivo físico, certo? Aqui tem as referências que eu coloquei para vocês, então quem quiser também fazer uma leitura por fora, né, além do material de livro, tá? Tem várias referências aqui que eu coloquei, tem bastante material, além dessa, tem muita coisa na internet para vocês buscarem, né? Então, aproveitem para explorar bastante, tá? Esses conteúdos. E também temos alguns exercícios, tá? Que eu coloquei também no arquivo aí separado, tá? Os mesmos que estão aqui nos slides estão no arquivo separado, tá? Então tem 10 exercícios, tá? Alguém tem alguma dúvida? Tá, vamos fazer um joguinho então aqui só para nós fixar aqui o conteúdo da aula de hoje, tá? Daí depois vocês têm tempo, né, para fazer essas atividades assíncronas aí, os exercícios, tá? Eu vou colocar, acho que ainda hoje ou até amanhã, o questionário 1, né, nossa avaliação 1, que envolve os conteúdos aí de história e evolução da computação, esse conteúdo aqui de componentes do computador e também de sistemas operacionais, tá? Que é o nosso próximo conteúdo, tá? Então, acho que em seguida eu já coloco, né? Então, quem quiser ir se adiantando, né, para não deixar muita coisa para a última hora, né? Já, já podem dar uma olhada aí também depois no questionário, tá? O questionário são questões de marcar, tá? Como se fosse uma prova, né? Então, aí tem questões de verdadeiro ou falso, questões de associar as colunas, né? Alternativa correta, incorreta, bem nesse estilo, tá? Questões de múltipla escolha.